Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 25 de maio de 2022. Volta e meia aqui no canal, eu dedico alguns vídeos a analisar a dinâmica da eleição e a dinâmica do comportamento dos candidatos. Dedico, obviamente, mais tempo, mais vídeos a analisar a campanha do Lula e a do presidente Bolsonaro, porque são os dois principais contendores. Obviamente, sempre faço isso sob um olhar de quem quer a vitória do presidente Bolsonaro. Recentemente eu fiz um vídeo aqui dizendo que a campanha estava numa fase de transição e acho que agora, pelo menos do ponto de vista da campanha do presidente Bolsonaro, já é possível vislumbrar a preparação de uma nova ofensiva, característica de alguém que avaliou um cenário e se prepara para dar novos passos. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. É graças à sua contribuição mensal que esse canal mantém a sua independência há 2 anos e que já vamos nos aproximando de 81 mil seguidores. Vamos lá, gente. Quando nós somos leigos, quando nós não entendemos da política como ela é praticada pelos profissionais do poder, os políticos, aqueles que almejam o poder, ou pelos assessores, pelos estrategistas, pelos consultores, pelos marqueteiros, a gente tende a ter uma observação superficial. A gente vê os fatos se desenrolando na nossa frente e não percebe a dinâmica subjacente a eles. O objetivo desse canal aqui é justamente mostrar o que está por trás dos fatos. Como é que um profissional observa a dinâmica da política, o que é que não está sendo percebido pelo olhar leigo. E como nós estamos numa campanha eleitoral, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como eu estou percebendo a campanha do presidente Bolsonaro neste momento. Obviamente em contraste com a campanha do Lula. Já falei disso, nós tivemos um momento lá atrás em que o presidente Bolsonaro estava completamente na defensiva. Eu diria que não era nem na pré-campanha, vamos dizer assim, na pré-história da campanha. Período de pandemia, de fechamento da economia, do governo tendo que lidar com situações inusitadas, de resolver o problema da vacinação da população, combatendo os adversários que vinham criticando o presidente, batendo no presidente na imprensa, no Congresso e no Judiciário. E assim por diante. Então o governo teve que providenciar medidas econômicas, medidas de saúde pública, e foi um momento muito difícil que o presidente Bolsonaro, digamos assim, aguentou calado. Calado, maneira de dizer. O presidente tem uma maneira muito pessoal, digamos assim, características de ser, mas foi um momento atribulado em que o governo se viu na obrigação de encontrar respostas difíceis para problemas difíceis, trocando o pneu do carro andando. Bom, isso é a pré-história da campanha. O presidente, logo depois disso, entrou numa outra fase de preparação da campanha eleitoral, de preparação política da campanha eleitoral. E qual foi essa fase de preparação? Quer dizer, era necessário, principalmente, digamos assim, depois do 7 de setembro do ano passado, posicionar as tropas em campo, para usar uma linguagem militar. Então, tomar medidas econômicas para resolver o drama da população brasileira decorrente da política do fecha tudo e a economia a gente vê depois, que o presidente Bolsonaro, ele é o nosso governante e cabe a ele resolver os problemas que não foi ele que criou. Mas, efetivamente, o fechamento da economia provocou desemprego, provocou queda do PIB e isto afeta o humor da opinião pública, afeta a vida dos brasileiros. Então, o governo se dedicou, junto lá com a equipe do ministro Paulo Guedes, a tomar
um conjunto de medidas econômicas para minimizar os problemas da situação do povo brasileiro. Então veio o auxílio emergencial, vieram as medidas de crédito do Ministério da Economia. O governo tinha preparado também para este momento a questão da entrega das águas no Nordeste. Foi aquele momento lá atrás, que vocês vão se lembrar, em que houve uma profusão de vídeos na internet com o presidente fazendo sucessivas entregas de canais de água, de estações de tratamento, com a água chegando nos estados do Nordeste. Vocês podem perceber que esse assunto perdeu proeminência, mas fez parte dessa ofensiva do governo. A economia melhorou bastante, nós saímos de uma queda do PIB de 3,9% para um crescimento de 4,5%, e fruto dessas medidas, o governo começou a tecer uma melhor relação com a opinião pública. Paralelamente, o presidente começou a tomar medidas políticas. Gastou um bom tempo, investiu um bom tempo em costurar a coligação partidária que ele formou com 3 dos principais partidos do parlamento e alguns partidos pequenos, que são o PL. Ele definiu o partido no qual ele ia entrar e depois passou a costurar a aliança com o Partido Progressista, o Partido Republicano, e ali se agregou mais o PTB e gravitam em torno da coligação partidária alguns pequenos partidos. O presidente botou o time em campo, fechou um pacto de poder. Não é apenas uma coligação partidária visando a eleição. Há um pacto de poder com estas forças políticas. São as forças políticas que vão governar com o presidente Bolsonaro no próximo período, razão pela qual esses aliados têm sido fiéis ao presidente. E os projetos do governo avançaram na Câmara dos Deputados. Várias dessas políticas públicas do ministro Paulo Guedes e outras avançaram. Estamos com um problema no Senado, mas a agenda do governo destravou. Então o governo, digamos assim, posicionou-se, entrou em campo e fez uma ofensiva. Fruto dessa ofensiva, que é uma ofensiva política, quer dizer, ela envolveu políticas públicas na economia e políticas públicas no social. Ela envolveu uma estratégia política de alianças e ela envolveu uma estratégia de comunicação. Carlos Bolsonaro continua cuidando das redes sociais do presidente e o PL contratou baterias de pesquisas regulares e periódicas através das quais a atuação do governo e do presidente é medida junto à opinião pública e mediante o que os estrategistas de comunicação e marketing que estão trabalhando a serviço do presidente observam nas reações das políticas que o governo está implementando, o governo vai e o presidente vai, digamos, calibrando a sua atuação no futuro. É assim que se faz profissionalmente. Na campanha de 2018, o presidente não tinha todo esse lado, que é um lado bastante profissional da política, e o presidente agora tem essas ferramentas ao seu dispor. Então, como é que um estrategista de campanha planeja uma campanha eleitoral? Primeiro é feita uma bateria de pesquisas qualitativas e quantitativas, para sentir o que o povo está pensando, o que o povo está desejando. Não é só apenas aquelas perguntas sobre emprego, segurança, educação, saúde, quais são as prioridades da população, mas também como é que a população percebe a imagem do presidente, a imagem do governo, a imagem dos adversários, porque é com base no que a população percebe que você consegue sintonizar a comunicação do candidato com a dos eleitores. Depois que essa bateria de pesquisas é feita, é uma pesquisa exploratória inicial, você bola então a estratégia, define um posicionamento, que é um conceito que diz respeito a como o candidato quer ser percebido, e bota o bloco na rua, bota a comunicação em campo, que é o que a gente viu o governo fazer nessa ofensiva anterior. Lançamento do auxílio emergencial, entrega da água no Nordeste, a viagem do presidente à Rússia. Foi um momento muito bom para o presidente Bolsonaro. Resultado do sucesso desse primeiro momento da estratégia do presidente é que o presidente começou a crescer nas pesquisas e o Lula começou a cair. Contamos com a sorte de o Lula estar errando do lado de lá.
O Lula estava atrapalhado, os petistas brigando, disputando entre eles quem é que ia controlar a campanha do Lula, brigando com o antigo marqueteiro, brigando com o coordenador de comunicação, e o Lula falando besteira na mídia. Então, o lado de cá, o lado do presidente Bolsonaro, o nosso lado organizado, planejado, agindo, o lado de lá, bagunçado, errando, desorganizado. Ok? Esse momento acabou. O lado de lá se organizou, ou está se organizando, mas pelo menos eles pararam de brigar em público e o Lula, vocês podem observar, ele não tem dito bobagens novas. A gente está usando as bobagens antigas dele contra ele. Ele fez aquele lançamento da candidatura, na qual ele leu um discurso, portanto ele foi brifado, ele foi orientado a dizer aquilo. E escolheu 2 tópicos, chamar o presidente Bolsonaro de autoritário, de ditador e atacar a questão da inflação e da economia. Bom, o que aconteceu do lado de cá? Que eu falei recentemente aqui, que a campanha estava numa fase de transição, certo? E qual é a principal interrogação que o estrategista se coloca neste momento? Primeiro, tá? Os índices de emprego e desemprego no país se estabilizaram. Isso não é pesquisa de opinião, tá? Isso são as estatísticas de emprego no país. Então a gente vinha num crescendo das taxas de emprego e redução do desemprego e essas taxas se estabilizaram, ok? Então o emprego não caiu, não veio desemprego, mas o emprego parou de crescer. Além disso, como eu citei aqui, muita gente não gostou, tá? Mas eu sou analista, gente. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu recomendo vocês verem, tá lá na playlist do canal, que é a diferença entre o analista e torcedor. Eu sou um analista e sou torcedor do presidente Bolsonaro. Mas eu tô aqui para analisar, para entregar para vocês um olhar profissional sobre a dinâmica da eleição. Então eu tenho que entregar para vocês o que eu estou vendo, não o que eu gostaria de ver. Ok? O que eu quero ver, o que eu gostaria de ver é o presidente ganhar no primeiro turno. Já fiz vídeo sobre isso aqui, acho que isso é possível. É difícil, mas é possível. Muito bem. Em que momento, então, nós nos encontramos? As pesquisas mostraram que não só o desemprego se estabilizou, mas como o presidente Bolsonaro e o Lula se estabilizaram nas pesquisas. Citei aqui, recentemente, 4 pesquisas que mostraram a mesma coisa. Hoje sai uma pesquisa do Poder 360 e amanhã, quinta-feira, sai uma pesquisa do Datafolha. Tá? O problema do Datafolha é o seguinte, a última pesquisa do Datafolha acho que tem 2 meses. Então, ela não é uma pesquisa sequencial de curto intervalo. Mas a pesquisa do Poder 360 é uma pesquisa que é feita a cada 15 dias. Então, a comparação com o período imediatamente anterior é importante. Ok? Mas são 2 institutos que, digamos assim, dos que publicam aí, não são dos mais amigáveis ao presidente. Mas enfim, a questão que estava colocada então era isso, quer dizer, o presidente parou de crescer ou continua crescendo? A questão é que neste meio tempo, o governo, certamente fazendo pesquisas, avaliou o cenário. Quer dizer, estrategicamente numa campanha eleitoral você faz isso. Em determinados momentos você, depois de colocar em prática uma ofensiva, que foi aquela que eu acabei de descrever que o presidente fez, né? Entrega de água, combate à inflação, crédito para endividados, Auxílio Brasil, enfim, produziu resultados, você tem que... Agora vamos medir os resultados. Pumba, taca a pesquisa, mede os resultados, avalia e começa a considerar um novo cenário. Qual é o novo cenário? Bom, Sérgio Moro está fora lá atrás, agora caiu fora o Dória, o Lula está com a sua campanha organizada, estamos com um problema, que é o problema da inflação, o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, e essa interrogação quanto a saber se o presidente parou de crescer ou continua crescendo nas pesquisas. O que eu estou observando agora? Que o governo e o presidente Bolsonaro começaram a agir. Então nós estamos entrando no início de uma nova fase. Quais são os indicadores dessa nova fase? O mais importante deles,
a intervenção no preço dos combustíveis. Então, o presidente trocou o ministro das Minas e Energia, está trocando o presidente da Petrobras e vai trocar membros do conselho da Petrobras. Por que isso, gente? Porque o presidente já tinha trocado de presidente da Petrobras antes e o problema do preço dos combustíveis não se resolvia. E o presidente, para ganhar a eleição, precisa resolver este problema. Mas o presidente não é a Dilma. Ele não vai mandar congelar os preços numa canetada como fez a Dilma. Senão, ele seria acusado de fazer o que o PT fazia. É preciso encontrar uma solução diferente, criativa. E é isso que, na minha observação, o presidente está fazendo. Então, ao trocar o ministro das Minas e Energia, o presidente da Petrobras e membros do Conselho de Administração da Petrobras, o presidente está criando condições políticas para mudar a política de preço da Petrobras. Qual será a nova? Não sei. Eu tenho dito aqui que acho que será um alongamento dos prazos em que a Petrobras anuncia os aumentos. Então, em vez de ficar aumentando uma em cima da outra, conforme a oscilação do dólar ou do preço do barril de petróleo no mercado internacional, o ministro Paulo Guedes propõe criar um fundo com recursos para que a Petrobras absorva as alterações do dólar e do mercado internacional por um período mais longo, de 100 dias, por exemplo. Aí o preço passaria a mudar, a subir ou a descer, infelizmente, em função da guerra, ultimamente só tem subido, a cada 100 dias. Isso confere previsibilidade para quem trabalha com combustível, motorista de caminhão, empresas que têm frete, você consegue se planejar. O preço deixaria de subir? Não, se o preço subir no mercado internacional, ele tem que subir aqui, senão a Petrobras quebra. O presidente não é a Dilma, repito. Mas do ponto de vista da campanha eleitoral, o que nos interessa aqui é que o presidente resolveu agir. Ou seja, deu ordens e está fazendo isso em sintonia com o ministro Paulo Guedes. Adolfo Saxida, novo ministro das Minas e Energia, sai da equipe do ministro Paulo Guedes para ser ministro e o novo presidente da Petrobras sai da equipe do ministro Paulo Guedes para ser presidente da Petrobras. Portanto, a solução que será dada é uma solução de mercado. Talvez aconteceu já, as ações da Petrobras caiam, mas no momento em que a solução for adotada e anunciada, eu acho que imediatamente as ações da Petrobras voltam a subir. O grande nó dessa questão é o abastecimento de combustíveis, principalmente de diesel. Por quê? Porque se a Petrobras começa a vender combustível abaixo do preço de mercado, as outras distribuidoras que abastecem o mercado brasileiro de combustíveis, elas param de importar. Porque elas não conseguem competir, elas têm que comprar o petróleo no mercado internacional ao preço do mercado internacional e elas não vão vender abaixo do preço aqui. Então há um risco de desabastecimento. Então o presidente tem que cuidar do preço, porque o preço afeta a inflação e, consequentemente, o humor do consumidor e o humor do eleitor, mas ele não pode tomar uma decisão que provoque desabastecimento de combustível. Vocês podem ver que não é uma coisa simples. Não adianta você ficar dizendo, o presidente não manda nada, o presidente é um bravateiro, né? Por que ele não vai lá e não manda baixar? Porque ele não é a Dilma, ele não quer quebrar a Petrobras, não quer produzir um outro estrago, e não adianta você tomar uma decisão sobre preços que depois vai provocar desabastecimento. É uma equação complicada. O que nos importa aqui, para efeito desse vídeo, é que o governo está agindo. Então, em breve teremos uma solução para a questão do preço dos combustíveis, feita nos parâmetros de mercado, conduzida pelo ministro Paulo Guedes e pelos seus auxiliares, ok? Muito importante isso, muito importante porque essa questão, vocês vão de convir comigo, é o nosso calcanhar de Aquiles nessa eleição. Qual é o outro movimento no campo político que o presidente está fazendo? Eu fiz referência a isso no vídeo de ontem. O presidente começou a desenvolver um movimento para atrair o partido União Brasil para a coligação. Partido de Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, candidato a governador da Bahia,
e de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Muita gente torceu o nariz. Mas vocês têm que pensar do ponto de vista macro. Não há nada mais importante para nós do que reeleger o presidente Bolsonaro. E para reeleger o presidente Bolsonaro, eventualmente, é preciso fazer alguns sacrifícios. Então, qual é a proposta do presidente Bolsonaro feita à União Brasil? O presidente age para a retirada da candidatura do João Roma na Bahia. O João Roma, em vez de concorrer a governador da Bahia, sai do caminho do ACM Neto e vai a deputado. Major Vitor Hugo sai do caminho do Caiado em Goiás, em vez de ir a governador, vai a senador ou vai a deputado. E em troca disso, os dois candidatos do União Brasil teriam mais facilidade de vencer as eleições nos seus estados, mas o União Brasil teria que se juntar à coligação do presidente Bolsonaro. E se juntar não é apenas um apoio formal. Tem que coligar, entregar tempo de televisão e entregar recursos do fundo eleitoral para encorpar a campanha do presidente Bolsonaro. Então, eventualmente, a candidatura do Roma na Bahia, a candidatura do Major Vitor Hugo em Goiás, seriam sacrificadas. Sacrificadas maneira de dizer, porque eles vão concorrer ao parlamento e continuarão operando para o presidente Bolsonaro e, eventualmente, se o presidente Bolsonaro se reelege, pode colocá-los no ministério. O importante que as pessoas entendam aqui é o seguinte, gente, que é o que eu já falei em outras situações. Essa campanha pode terminar no primeiro turno? Pode. Por que ela pode terminar no primeiro turno? Porque a terceira via se esvaziou. Hoje, concretamente, praticamente, só tem o Ciro Gomes, com 6, 7, 8%. As pesquisas que vão sair hoje, né, o Poder 360 e Quinta, o Datafolha, como eu já disse no vídeo de ontem, possivelmente elas não medem o impacto da saída do Dória. Quando os entrevistadores foram a campo, o Dória ainda era candidato. Então ainda não saberemos que impacto quantitativo vão ter os eleitores do Dória. É razoável imaginar que como o cara estava com Dória, ou seja, não estava com Lula e não estava com Bolsonaro, talvez uma parcela desses 2, 3, 4% do Dória vá para o Ciro Gomes. Mas é muito pequeno para ele crescer significativamente. Concretamente, o que nós temos hoje no tabuleiro? Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Isso já é quase o segundo turno. E qual é o movimento que o Lula está fazendo? O Lula está tentando fazer com que o Ciro desista. Por quê? Porque o Lula avalia que se ele tira o Ciro, a tendência da maioria dos eleitores do Ciro votarem no Lula, e o Lula quer ganhar a eleição no primeiro turno. Por isso o presidente Bolsonaro está fazendo um movimento análogo do lado de cá. Ou seja, convencer o União Brasil a não lançar o Bivar candidato a presidente, aderir à coligação do presidente Bolsonaro, que ficaria aí bem coxuda, enorme de um tempo de televisão, mais recursos do fundo eleitoral do que tem o PT, uma aliança partidária para governar que talvez já saia da eleição com maioria no Congresso, visando o quê? Tentar vencer no primeiro turno. Então, tudo indica que o cenário vai ficar assim por enquanto. O PSDB está batendo cabeça, tem gente que não quer ter candidato, tem gente que quer lançar outro nome no lugar do Dória, tem gente que já apoia o presidente Bolsonaro, tem gente que já apoia o Lula dentro do PSDB. E no MDB é a mesma situação. Tem gente já começando a queimar a Simone Tebet, tem alguns que querem a Simone Tebet candidata, tem alguns que não querem ter candidato, e um pedaço do MDB já está com o Lula, outro pedaço do MDB já está com o presidente Bolsonaro. Então não vai ter terceira via. A situação na qual nós nos encontramos é rigorosamente essa. A eleição pode terminar no primeiro turno com um dos dois vencedor, ou Lula ou o presidente Bolsonaro. E ao contrário do que muita gente diz, eu afirmo, essa eleição será uma eleição acirrada, polarizada. Acho que o presidente tende a retomar o crescimento daqui para frente. Ele resolve o preço dos combustíveis, ao resolver o preço dos combustíveis, ele baixa a inflação. Há uma segunda medida sendo tomada no Congresso,
o deputado Arthur Lira botando em votação a questão do ICMS dos combustíveis, que é deixar o ICMS dos combustíveis em todos os estados em 17%. A briga depois é no Senado, porque o Pacheco está resistindo, secretários da Fazenda e governadores resistindo, eles querem o nosso dinheiro. E, obviamente, se isto é aprovado, passa a valer para o ano que vem. Mas demonstra claramente que o presidente está agindo para baixar a inflação e para baixar o preço dos combustíveis e dos alimentos. O que dá na mesma, né? Baixar a inflação e baixar o preço de combustíveis e alimentos. Paralelamente, o ministro Paulo Guedes zerou os impostos de importação de mais combustíveis e de mais alimentos da cesta básica, feijão, carne e outros produtos, carne de frango e assim por diante. Então o governo está agindo. Consequentemente, o governo tem o que mostrar na sua comunicação no próximo período. O presidente está preocupado com a situação do povo, está agindo. A comunicação agora da campanha vai mostrar isso. Você age politicamente e comunica o que fez. Então, boa notícia também, economistas ligados aos bancos e às consultorias privadas, conversando com o Banco Central e com o ministro da Economia, já estão projetando um crescimento de 3% do PIB para esse ano. Vejam só, gente, há pouco tempo essa gente previa uma recessão de 0,5%. E o governo falava em 2%. Depois o governo ajustou para 1,5%. Aí o Bradesco começou a falar em 2% e agora vários consultores privados, consultores consultados é bom, né? Pelo Banco Central, já estão projetando o crescimento do PIB de 3%. Excelente notícia. Significa o quê? Que as medidas econômicas do ministro Paulo Guedes estão funcionando e que o emprego deve voltar a subir. Então, essa é a situação. O PT se organizou do lado de lá, está tentando tirar o Ciro Gomes da parada, o presidente Bolsonaro, depois de avaliar o cenário, está preparando uma nova ofensiva. Este é o momento em que nós nos encontramos. Então, comecem a prestar atenção nesses detalhes. Que decisão o governo vai anunciar sobre preços dos combustíveis? Está vinculado com as mudanças na Petrobras, consequência das decisões que o presidente já tomou. Portanto, o presidente não estava só fazendo bravatas acusando a Petrobras, ele está tomando atitudes políticas concretas para resolver o problema. O ministro Paulo Guedes está agindo para combater a inflação e, certamente, a estratégia de comunicação do presidente para o próximo período vai refletir isso. Lembrando que agora, em junho, temos as baterias de comerciais de horário eleitoral partidário do Partido Progressista e do Partido Liberal na televisão. Então são 40 comerciais de televisão para o PL, 40 comerciais de televisão para o PP, mais um dos partidos tem cada um programa eleitoral naqueles horários. Eleitoral não é maneira de dizer, um programa partidário à noite em horário nobre em rede nacional, concentrados no mês de junho. A expectativa é que o presidente volte a crescer a partir daqui. E que, obviamente, esperemos o Lula caia. Cabe a nós, nas redes sociais, continuar descendo a lenha no PT, levantando o passado do PT para ajudar o presidente nesse esforço, porque o que os partidos podem fazer na área de comunicação é promover o presidente, promover o governo. O ataque ao adversário é serviço nosso nas redes sociais. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, em torno das 14h. E lembre-se, o vídeo está acabando. Logo depois da vinheta, pingue seu Pix mensal aqui, porque não é em qualquer canal que você encontra uma análise da eleição presidencial como você encontra nesse canal e, melhor de tudo, posicionada a favor do presidente Bolsonaro. Até o próximo vídeo.